Recentemente vi um vídeo intitulado como o pior argumento contra o catolicismo. O autor defende que dizer só vale a pena o que está na Bíblia é um erro grave e tenta provar que tradições e igreja têm autoridade igual ou superior à Escritura. Mas hoje, usando apenas a própria Bíblia, vamos mostrar ele inverteu completamente a ordem que Deus estabeleceu. O que ele chama de pior argumento é, na verdade, o princípio bíblico que o Cristo e os apóstolos ensinaram. A palavra escrita é regra, é suprema, e tudo que não está nela ou contraria não tem valor divino. Vamos refutar ponto por ponto e ver aonde as escrituras realmente apontam. Primeiro ponto sentado, Paulo mandou guardar tradições. Sim, mas que tipo de tradição? Eram os ensinamentos originais dos próprios apóstolos, que depois foram registrados por inspiração divina. Paulo mesmo adverte, não aceitar tradições humanas que anulam a palavra. E Jesus deixou isso bem claro. Em Mateus 15, do versículo 3 ao 6, vai dizer assim: E ele respondendo, disse-lhes, por que transgredes vós o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Assim invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Tradição apostólica. Coincidiu e depois foi perseverada na própria Bíblia. Tradição acrescentada depois. Não tem igual autoridade e deve ser julgada pela Escritura, nunca ao contrário. Vamos para o próximo ponto. Citam muitas coisas que Jesus fez não escritas, verdade, mas não foi dito que essas coisas contivessem doutrinas essenciais ou regras de fé que faltassem. Pelo contrário, Deus garantiu que tudo o que precisávamos para a salvação e a vida santa estivesse completo na Escritura. Segundo Timóteo do 3, do versículo 16 ao 17, pode dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se fosse preciso algo fora da Bíblia para ser completo, este versículo seria falso, em João 21 ao 25. Se só fala a quantidade de fatos, não dá integridade da revelação entregue por escrito. Partindo para outro argumento que o apresentador falou, foi que o argumento central, igreja é a coluna e fundamento da verdade. Logo, ela deu autoridade à Bíblia. Vamos ler com cuidado. Ela é a coluna sustentáculo, ou seja, apoia, proclama e defende a verdade, que lhe foi entregue, não cria ou define a verdade por si mesma. Em Gálatas, capítulo 1, do versículo 8 ao 9, vai dizer assim: mas ainda que nós mesmos ou anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já nos anunciamos, seja anátema. Sobre Mateus 16, a autoridade dada a Pedro e aos apóstolos não foi infabilidade pessoal e nem transmissão ilimitada. Pedro errou e foi repreendido por Paulo em Gálatas do capítulo 2, do versículo 11 ao 14. A sucessão apostólica na Bíblia significa seguir o seu ensino, não uma linha hierárquica que cria novas doutrinas. Eu vou contar uma história importante. Os livros canônicos foram reconhecidos, não criados ou autorizados pela igreja. A própria igreja permite que usava os livros porque reconhecia que já vinham de Deus. A Bíblia dependeu de decisões humanas para ser a palavra de Deus. Partindo para o quarto ponto, o apresentador vai dizer assim: dizem que ninguém interpreta sozinho, mas o texto proíbe interpretações arbitrárias, não pessoal e guiada pelo Espírito Santo. O mesmo Pedro que escreveu isso nos leva a examinar a escritura com cuidado, e leva com quem faz isso. Atos 17, 11 vai dizer assim: ora, estes eram mais nobres do que os Tessalônica, porque receberam a palavra com toda prontidão, examinando diariamente as escrituras para ver as exatas coisas eram assim. Em João 16, versículo 13, vai dizer assim: mas quando vier aquele o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito não é o tribunal humano que guia o crente que se apoia na palavra. O fato de existirem divisões não prova que a Bíblia é insuficiente. Prova que muitos não obedecem o que ela manda. O caminho é seguro e tudo que se ensina deve ser provado e confirmado pela Escritura. Indo para o quinto ponto, o apresentador diz bem assim: oração pelos mortos, intercessões, papa, livros apócrifos.
por fim, vamos à prática citadas. Oração pelos mortos. Na verdade, sinto dois Macabeus, mas esse livro não faz parte do cânon bíblico do Antigo Testamento, recebido pelos apóstolos e baseado na tradição judaica original. O Novo Testamento não ensina nenhuma oração ou sacrifício por quem já morreu, mas sim que depois da morte vem o juízo. Em Hebreus 9:27. Intercessão dos santos e a Maria. Sim, orar uns pelos outros é mandamento, mas não há nenhum versículo pedindo ou permitindo orar quem já está no céu. Jesus é o único mediador, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Em 1 Timóteo 2:5. Autoridade do Papa. Nem Lucas 2:32, nem João 21 criam um cargo universal infalível, mas sim um pastor entre os outros, sujeito à mesma regra: apacentar segundo a palavra de Deus. Resumo final. O que chamaram de pior argumento Sala Escritura é, na verdade, o princípio que Jesus usou contra tradições humanas. Está escrito, e sempre resposta final. Mateus 4, do versículo 4 ao 10. Então vimos, não é a igreja, a tradição, mas a Bíblia. Com fontes iguais, a Bíblia acima de tudo, porque ela é a própria palavra de Deus. A igreja e líderes são só válidos na medida de quem está de acordo com ela. O vídeo que vimos inverteu a hierarquia bíblica. A igreja existe para servir e proclamar a palavra, não para controlá-la ou acrescentá-la. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o seu sininho. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.